O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas brancas do apartamento, lançando sombras suaves sobre a mesa de carvalho onde Clara e Rafael tomavam o café da manhã. O aroma de café fresco misturava-se ao cheiro de pão torrado, mas a cena era um ritual vazio, desprovido da intimidade que outrora os unia. Clara, 32 anos, ajeitava os cabelos castanhos, soltos em ondas meticulosamente arrumadas, o vestido azul escuro abraçando sua silhueta com uma elegância que parecia calculada. Rafael, 34, revisava relatórios financeiros no laptop, os óculos refletindo a luz fria da tela. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado. Uma rachadura invisível que crescia a cada dia, disfarçada por sorrisos automáticos e conversas curtas. "Vou sair mais cedo hoje", disse Clara, a voz leve, quase ensaiada, enquanto ajustava a bolsa no ombro. "Reunião com a equipe, pode demorar." Seu sorriso era rápido, mas os olhos castanhos desviaram para o chão, evitando os de Rafael. O perfume que ela usava, doce, marcante, um eco dos primeiros anos de namoro, pairava no ar, uma lembrança de noites cheias de risadas e promessas sussurradas. Rafael ergueu o olhar, os dedos pausando no teclado. "Tudo bem. Me avisa quando estiver voltando." Sua voz era neutra, mas algo na postura dela, a hesitação, o perfume que ele não sentia há semanas, ficou gravado em sua mente. Ele tentou ignorar a inquietação, voltando aos números, mas a sensação persistia, como uma nota dissonante em uma melodia familiar. 5 anos de casamento. Um casal jovem, maduro, aparentemente estável. Rafael, analista financeiro, havia conquistado uma posição sólida em uma consultoria renomada, sua habilidade com números garantindo estabilidade e prestígio. Clara, designer gráfica, brilhava em uma agência criativa, onde seus projetos ganhavam prêmios e elogios. O apartamento no bairro Nobre, com vista para o parque e móveis escolhidos com cuidado, era o símbolo do que haviam construído. Uma vida confortável, uma rotina tranquila. Mas, sob a superfície polida, a distância entre eles crescia. Os jantares, antes cheios de histórias e planos, agora eram pontuados pelo tilintar dos talheres e pelo murmúrio da TV. As noites de amor haviam dado lugar a silêncios, os toques reduzidos a gestos mecânicos. Eles eram dois estranhos compartilhando o mesmo espaço, presos em uma coreografia de aparências. Naquela manhã, enquanto Rafael mergulhava nos relatórios, seu celular vibrou. Uma mensagem de Clara. "Meu ex está na cidade. Pensei em tomar um café com ele, só para colocar o papo em dia. Não fique com ciúmes." As palavras foram como agulhas perfurando seu peito. Eduardo. O nome que Rafael tentava esquecer. O homem que Clara amara antes dele. Eles haviam namorado por 3 anos. Uma relação intensa que terminara abruptamente, pouco antes de Clara conhecer Rafael em uma exposição de arte. Ela raramente mencionava Eduardo, mas, quando o fazia, um brilho fugaz cruzava seus olhos. Um brilho que Rafael não via mais quando ela o olhava. Ele leu a mensagem várias vezes, cada letra amplificando uma intuição que ele não conseguia nomear. Ciúmes? Insegurança? Era algo mais profundo, uma premonição que apertava seu estômago. Ele digitou uma resposta, forçando a naturalidade. "Tudo bem, confio em você." Mas as palavras soaram falsas, como se ele estivesse tentando se convencer. Clara respondeu com um emoji sorridente e um "te amo." Mas o gesto, em vez de acalmar, aprofundou o vazio. Ele voltou ao trabalho, mas a concentração escapava, os números na tela se tornando um borrão. O dia arrastou-se, cada hora mais pesada. Rafael imaginava Clara em um café chique, rindo com Eduardo, compartilhando memórias que não o incluíam. Às 18 horas, tentou ligar. A chamada caiu na caixa postal. Provavelmente no trânsito, pensou, o nó no estômago apertando. Ele checava o celular obsessivamente,
esperando uma mensagem que não vinha. A cada minuto, a desconfiança crescia, como uma sombra se espalhando pelo apartamento. Quando a porta se abriu às 20h30, Clara entrou com os cabelos desalinhados, o batom levemente borrado, o vestido azul amassado nas dobras. A bolsa caiu no sofá com um som abafado, e ela evitou os olhos de Rafael, indo direto para a cozinha pegar um copo d'água. "Desculpa a demora", disse, a voz rouca, quase trêmula. O café se estendeu. Sabe como é? Conversar sobre o passado. Perdi a hora. Rafael a observou, notando a hesitação nos gestos, o modo como ela mexia nos cabelos para evitar encará-lo. "Tudo bem", respondeu a voz controlada, mas o coração disparado. "Como foi?" "Bom, nostálgico. Ele tá bem, trabalhando em uma startup." Clara sorriu, mas o sorriso era forçado, como um roteiro mal ensaiado. Ela foi para o quarto, alegando cansaço, e Rafael ficou na sala, o silêncio da casa amplificando seus pensamentos. Algo estava errado. Ele sentia isso nos ossos, uma certeza fria que o fazia estremecer. O jantar foi um ritual mecânico. Clara mexia na comida com o garfo, respondendo com monossílabos às perguntas triviais de Rafael, sobre o trabalho, o trânsito. Ele tentava preencher o vazio, mas cada palavra parecia ecoar em um abismo. Quando foram dormir, ela se virou para o lado oposto da cama, adormecendo rápido, a respiração suave contrastando com a tempestade na mente de Rafael. Ele ficou acordado, os olhos fixos no teto, revisitando cada momento dos últimos meses. Quando foi que o amor se tornara rotina? Quando foi que Clara parara de olhar para ele como se ele fosse o centro do mundo? Um brilho cortou a escuridão. O celular de Clara na mesinha de cabeceira acendeu. Uma notificação. Rafael hesitou, o coração batendo tão alto que parecia ecoar no quarto. Ele nunca invadira a privacidade dela, mas a desconfiança era uma corrente puxando-o para o abismo. Pegou o celular, o código, a data do casamento, 12 de junho, ainda gravado em sua memória. A mensagem era de Eduardo. "Obrigado por hoje, foi bom te ver." O chão sob Rafael cedeu. Ele abriu o histórico, cada mensagem um golpe. Encontros anteriores, almoços que Clara nunca mencionara, risadas compartilhadas, lembranças de um passado que Rafael pensava estar enterrado. Uma mensagem de Eduardo de 3 dias atrás. "Você ainda é a mesma Clara que eu conheci. Sinto falta disso." A resposta de Clara. "Você sempre soube como me fazer sorrir." E a última, enviada naquela manhã: "Amanhã, no hotel, quarto 512. Quero te ver sem pressa." O mundo de Rafael desmoronou em silêncio. Ele ficou sentado na cama, o celular na mão, enquanto Clara dormia, alheia à tempestade que desencadeara. A traição não era apenas um ato, era a destruição de tudo o que ele acreditava ser verdade. Ele revisitou os primeiros anos, quando Clara o olhava com admiração, quando dançavam na sala ao som de jazz, quando o futuro parecia um horizonte sem fim. A primeira vez que se viram na galeria de arte, ela usava um vestido vermelho e ria de uma piada boba que ele contara. Ele a pedira em casamento em uma praia ao pôr do sol, os pés na areia, os votos trocados sob um céu estrelado. Cada memória agora parecia uma mentira, uma ilusão que ele construíra sozinho. Ele não dormiu. Passou a noite revisitando os últimos meses, procurando sinais que ignorara. A distância não era nova. Começara com pequenas coisas. Silêncios mais longos, beijos rápidos, noites em que Clara trabalhava até tarde. Ele se culpava por não ter percebido, por não ter lutado. Mas a culpa logo deu lugar à raiva. Uma raiva fria que queimava por dentro. Ele imaginou confrontá-la, gritar, quebrar algo. Mas quando o sol nasceu, decidiu que o silêncio seria sua arma. No dia seguinte, Clara saiu cedo, dizendo que ficaria até mais tarde no trabalho. A voz dela soava natural, mas Rafael conhecia a mentira. Ligou para o escritório dela, a recepcionista confirmando o que ele temia.
Clara não veio hoje. As palavras foram um soco, mas ele não se surpreendeu. A verdade estava diante dele, nua e cruel. Ele dirigiu até o Grand Palace, o hotel mencionado nas mensagens, um prédio elegante no centro da cidade. O lobby, com seu chão de mármore e lustres de cristal, exalava opulência. Rafael se sentou no restaurante, escondido por uma coluna. O aroma de café e croissants, incapaz de disfarçar o peso em seu peito. Então, os viu. Clara, com o mesmo vestido azul, estava diante de Eduardo, um homem alto, cabelos castanhos penteados para trás, um sorriso confiante que Rafael odiou instantaneamente. Eles estavam próximos, as mãos quase se tocando. Clara ria. O mesmo sorriso que Rafael achava ser só dele, que iluminava seus olhos e fazia seu coração acelerar. Ele se lembrou de uma noite, anos atrás, quando ela rira assim para ele, em um jantar à luz de velas, prometendo que seriam para sempre. Agora, aquele sorriso pertencia a outro. Eduardo se inclinou e a beijou. Um beijo breve, mas devastador. Rafael tirou fotos com o celular, as mãos tremendo, o olhar frio como gelo. Ele não parou por aí. Seguiu-os discretamente até o elevador, anotando o andar. Quarto, 512. A confirmação final. Ele voltou para casa e esperou. Imprimiu as fotos, espalhando-as sobre a mesa da sala, como um tribunal improvisado. Cada imagem era uma prova, uma ferida. Sentou-se no escuro, o silêncio pesando como uma sentença. Revisitou as mensagens, as datas, os detalhes. Clara e Eduardo haviam se encontrado pelo menos 5 vezes nas últimas semanas. Cada encontro uma traição planejada. Ele imaginou os dois rindo de sua confiança, de sua cegueira. A raiva se misturava à dor, formando um veneno que corroía sua alma. Quando Clara chegou, às 22 horas, encontrou-o na sala, a luz da lua iluminando as fotos. Ela parou na porta, o rosto empalidecendo. Seus olhos, tão cheios de vida horas antes, agora estavam cheios de pânico. Rafael, eu... A voz falhou. Lágrimas rolaram e ela caiu no sofá, as mãos cobrindo o rosto. Não é o que parece. Por favor, me deixa explicar. Ele ergueu a mão. Você me traiu quando saiu para tomar um café. Disse, a voz baixa, cada palavra um peso esmagador. Você olhou nos meus olhos, mentiu e foi encontrar ele. Quarto 512, Clara. Eu sei de tudo. Clara desabou, os soluços sacudindo seu corpo. Eu não queria isso. Foi um erro, Rafael. Eu estava tão sozinha. Você estava sempre tão ocupado, tão distante. Eduardo, ele me fazia sentir viva como antes. Mas eu te amo, juro. Você me ama? Rafael riu, um som amargo que ecoou na sala. Amor não mente, Clara. Amor não destrói. Ele apontou para as fotos. Eu vi vocês. O beijo. O hotel. Não minta mais. Ela tentou se aproximar, mas ele recuou, o olhar duro. Eu li as mensagens. Todas elas. Você planejou isso. Cada encontro. Cada mentira. Como pôde? Clara soluçava, as palavras saindo em um fluxo desordenado. Eu me sentia invisível, Rafael. Você não me via mais. Ele me fazia sentir desejada. Foi um erro, mas eu posso mudar. Por favor, podemos consertar isso. Consertar? A voz de Rafael quebrou, a dor escapando apesar de sua frieza. Você destruiu tudo, Clara. Cada voto, cada promessa. Eu construí uma vida com você, e você jogou tudo fora por ele. Ela caiu de joelhos, implorando. Eu errei, mas te amo. Não me deixa, Rafael. Não acaba com a gente. Ele balançou a cabeça. Eu não sei quem você é mais, mas sei que não posso viver com alguém que me destrói. As consequências devastadoras. O divórcio foi rápido, uma guilhotina caindo sobre o que restava do casamento. Clara implorou por uma segunda chance, mas Rafael estava decidido. Ele não podia olhar para ela sem ver a traição. As reuniões com advogados foram frias, cada assinatura um prego no caixão do passado.
O apartamento, outrora um lar, foi vendido, os móveis divididos como despojos de uma guerra. Rafael se mudou para um aluguel modesto, onde o silêncio era seu único companheiro. Clara, sem recursos para manter o padrão de vida, alugou um quarto em um apartamento compartilhado na periferia, as paredes nuas refletindo sua solidão. As consequências para Clara foram catastróficas. A agência onde trabalhava, que antes a celebrava, tornou-se um campo minado. Boatos sobre sua infidelidade se espalharam, alimentados por colegas que notaram suas faltas frequentes. Um cliente importante retirou um projeto após rumores de sua falta de profissionalismo. A diretoria, pressionada, dispensou-a sem cerimônias. Sem emprego, Clara perdeu a estabilidade financeira. Tentou freelas, mas o mercado, cruel, parecia ter fechado as portas. Antigos colegas a evitavam e seu portfólio, outrora impressionante, não atraía mais clientes. Ela afundou em dívidas, incapaz de pagar as contas básicas. O isolamento cresceu, e amigos em comum, leais a Rafael, se afastaram. Clara passava noites revisitando mensagens antigas, fotos do casamento, momentos que agora pareciam de outra vida. O arrependimento a consumia, mas suas tentativas de contato com Rafael, e-mails longos, cheios de pedidos de perdão, eram ignoradas. A solidão a levou a buscar alívio no álcool. Noites eram passadas em bares baratos, onde o vinho tinto manchava seus lábios e entorpecia sua culpa. Uma noite, após uma overdose de calmantes misturada com álcool, foi encontrada inconsciente por sua colega de quarto e internada em um hospital público. A humilhação de ser vista como uma sombra de quem fora a marcou profundamente. A recuperação foi lenta, marcada por sessões de terapia forçada e olhares de julgamento dos médicos. Clara tentou recomeçar enviando currículos, mas o estigma a seguia. Um antigo colega, ao reconhecê-la em uma entrevista, sussurrou para o recrutador, e a vaga escapou. Ela se mudou para uma cidade menor, buscando o anonimato, mas a culpa era uma companheira constante, um peso que a fazia encolher a cada passo. Eduardo enfrentou uma ruína igualmente brutal. Sua startup, já instável, desmoronou quando os boatos sobre seu envolvimento com Clara chegaram aos investidores. Um parceiro-chave, indignado com a conduta de Eduardo, retirou o financiamento, acusando-o de falta de ética. A equipe dividida se voltou contra ele e Eduardo foi afastado da liderança. Sua reputação, construída com anos de trabalho, evaporou-se. Ele tentou recomeçar em outra cidade, mas o mercado de tecnologia é pequeno e as notícias correm rápido. Portas se fecharam e ele foi reduzido a trabalhos temporários, longe do brilho de suas ambições. Uma noite, em um bar, foi reconhecido por um ex-colega que o confrontou publicamente. "Você destruiu uma família e a si mesmo, Eduardo. Como dorme à noite?" A humilhação o levou a um colapso. Ele voltou a morar com os pais, um homem de 35 anos confinado a um quarto de adolescência, onde as paredes guardavam ecos de seus sonhos frustrados. O peso da culpa e da rejeição o levou a um vício em jogos de azar online, onde perdeu o pouco que restava de suas economias. Eduardo desapareceu do radar, cortando contato com todos, um homem quebrado por suas próprias escolhas. Rafael, embora traído, não escapou ileso. O silêncio do novo apartamento era opressivo, um mausoléu de memórias. Ele passava noites bebendo, revisitando fotos do casamento, tentando entender onde o amor se perdera. No trabalho, seu desempenho caiu, e uma promoção que almejava foi dada a outro. Ele se culpava por não ter percebido os sinais, por não ter lutado pelo casamento. A traição destruiu sua confiança nas pessoas, e ele se afastou de amigos e colegas, isolando-se em uma rotina de trabalho e solidão. O homem que outrora ria fácil, agora carregava rugas precoces, os olhos fundos de quem não dormia. Ele tentou terapia, mas as palavras do terapeuta não preenchiam o vazio.
Uma noite, ao encontrar um brinco de Clara esquecido em uma caixa, desabou em lágrimas. A dor crua e incontrolável. Ele sabia que nunca seria o mesmo. Meses depois, o destino colocou Clara e Rafael frente a frente em uma rua movimentada. Clara, magra, com olheiras profundas e o cabelo preso de qualquer jeito, parecia uma estranha, os olhos marcados por um arrependimento que não podia ser expresso. Rafael, mais magro, com rugas precoces, sustentou o olhar dela por um longo momento. Não havia raiva, apenas um vazio que nenhum dos dois podia preencher. Clara abriu a boca como se fosse falar, mas Rafael balançou a cabeça, um gesto mínimo que dizia tudo. Sem uma palavra, seguiram em direções opostas. O vento frio levou o eco de um passado que não voltaria. A vida, como o café que esfriou naquela tarde fatídica, havia perdido o sabor para sempre.